crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia. Hoje nós vamos conhecer outros lugares de peregrinação. Lembram o que significa essa palavra? Nós vamos lembrar. Mas primeiro nós vamos separar o nosso material de hoje. Hoje precisaremos do caderno, do lápis grafite e da borracha. Eu aguardo. Agora, com tudo pronto, então, vamos fazer as nossas anotações no nosso caderno. Vocês vão colocar a data de hoje, o nome da nossa aula, lugares de peregrinação, e o ER, que significa ensino religioso. No capricho, eu aguardo.
Agora vamos começar lembrando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que nós começamos a falar sobre esse assunto. Vocês lembram os lugares que nós conhecemos? Nós conhecemos o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que fica em Goiás. Nós conhecemos o Teatro Nova Jerusalém, que fica lá em Pernambuco. Conhecemos o Templo de Salomão, que fica em São Paulo. Conhecemos uma festa que tem 2 nomes. Festa de Santa Bárbara, é assim chamada para a religião católica. Ou Festa de Iansã, que é assim chamada para o Candomblé. E ela acontece lá na Bahia, lembram? E nós também vimos o Recife Sagrado, que acontece lá em Pernambuco. Ele é assim chamado porque lá na cidade de Recife existem diversos lugares sagrados aonde os peregrinos vão para conhecer e para estar perto deles. E isso fica tudo numa cidade só, em Recife, lá em Pernambuco. Vimos vários lugares de peregrinação e hoje conheceremos mais. Mas vocês lembram o que significa a palavra peregrinação? Vamos conferir comigo? Olha lá na tela. Peregrinação é uma jornada realizada por um adepto de uma determinada religião a um lugar considerado sagrado por essa mesma religião. Então, a peregrinação é um caminhar, é um espaço percorrido. E os lugares sagrados muitas vezes são visitadas por esses peregrinos que vêm de toda a parte do mundo só para pisar com seus próprios pés num lugar sagrado. Às vezes para pagar uma promessa, um louvor, participar de rituais e muito mais. A palavra peregrinação, ela significa uma viagem, uma expedição. Vocês já ouviram essa palavra, expedição? É isso. É uma expedição até um lugar sagrado para determinada religião, para um determinado fiel. E o peregrino, ele busca cumprir as suas promessas, os seus votos, aqueles que eles têm com as suas divindades, dependendo da sua religião. Nós aprendemos também que o peregrino, ele possui um sinônimo, ou seja, um outro nome. Vocês lembram que nome é? Romeiro. Isso mesmo, peregrino e romeiro quer dizer a mesma coisa. Mas eu quero lembrar de uma coisa que nós falamos na aula passada. Vocês acham que peregrino e romeiro é a mesma coisa? E turista? Turista não, né? Turista não é sinônimo de peregrino. Turista é aquela pessoa que viaja com a intenção de conhecer um lugar só por conhecer, por curiosidade. E o trajeto que ele faz até esse lugar que ele quer conhecer é apenas uma maneira dele chegar lá. E assim, tanto os peregrinos quanto os turistas podem estar no mesmo lugar, mas com propósitos diferentes. E hoje nós vamos conhecer alguns outros lugares de peregrinação. O primeiro deles é esse aí da tela. Peregrinos no Caminho do Sol em São Paulo. É um grupo de peregrinos que eles se reúnem para percorrer esse caminho, que é chamado de Caminho do Sol. Ele é uma rota, ele é um percurso paulista, da cidade de São Paulo, mas de tradição japonesa. Ele sai, o seu percurso, de uma cidade chamada Santana de Parnaíba, que fica lá na Grande São Paulo, e vai até uma cidade chamada Águas de São Pedro, que é o ponto de chegada dos caminhantes. Sabe quantos quilômetros leva para ir de uma cidade para outra? 241 quilômetros. Para vocês imaginarem como isso é longe, se formos de carro, levamos em média 3 a 4 horas. E a pé, vocês imaginam quanto tempo demora para fazer esse percurso a pé? Bom, de carro de 3 a 4 horas, a pé são 10 dias. Isso mesmo, 10 dias caminhando. Esse percurso, ele ganhou um nome de Rota Internacional dos Peregrinos. Sabe por quê? Porque existem várias rotas muito conhecidas no mundo todo. E essa é uma das rotas que acontecem aqui no Brasil, que também é conhecida no mundo todo. E quais são as outras? Tem também uma chamada Caminho de Santiago, lá da Espanha e de Portugal.
Tem também o caminho de Assis, lá na Itália, e o caminho de Shikoku, lá no Japão. Todos esses caminhos são conhecidos pelo mundo todo. E esse caminho do Sol, aqui no nosso país, no Brasil, também é considerado como um grande percurso de peregrinação, assim como todos esses outros dos outros países. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo agora que vocês vão assistir, que é o vídeo que percorre esse caminho do Sol lá de São Paulo. Nesse vídeo, eu quero que vocês observem vários cuidados que os peregrinos precisam ter para programar essa viagem, a sua peregrinação. Tipos de roupas que eles usam, alimentação, os perigos e obstáculos nas estradas e trilhas, o estresse muscular, aquele cansaço que a pessoa precisa cuidar, a ansiedade, será que vai chegar logo, vai demorar? A importância do cajado, sabe aquele bastão ou vara que eles seguram na mão para ajudar a caminhar? Então, tudo isso tem uma importância. A organização que eles precisam ter nas paradas para descansar e comer. Afinal, 10 dias precisa descansar, precisa comer e tudo isso é organizado. Eles já sabem aonde vão parar, quanto tempo eles vão caminhar, de que forma. Prestem atenção nesse vídeo, como não é fácil, mas como vale a pena e como eles estão motivados para fazer então essa peregrinação. Confiram lá. 240 quilômetros de esforço, superação e emoção. Uma viagem onde o trajeto é muito mais importante do que o destino final. Na reportagem especial de hoje, nossa equipe acompanha um grupo de peregrinos no Caminho do Sol. É um roteiro criado há 10 anos no interior paulista. Quando chegamos a Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, ainda era noite. No prédio de 116 anos, onde funciona a pousada do Caminho do Sol, o ponto de saída dos peregrinos, o café da manhã já estava à mesa e as mochilas prontas. Bom dia. Deste local, já partiram mais de 10 mil pessoas nos 10 anos de existência do caminho. Gente que se conheceu aqui mesmo. Desta vez, os participantes são a professora Valéria, a mais nova do grupo. Assim, gosto de caminhar bastante para pensar na vida. O engenheiro agrônomo Walter. Que muita gente fala, não, uma pessoa com uma certa obesidade não pode caminhar, não pode fazer, lógico que pode. E 3 advogados. Marisete, que é de Piracicaba, interior de São Paulo. Que é a primeira vez que eu faço alguma coisa eu comigo mesma. Carlos e Francisco, que são da capital. Eu tô com 45 anos já, está na hora de fazer um balanço aí do que eu já fiz. Um desafio mesmo de fazer alguma coisa diferente. Lá fora, a chuva gelada é implacável. E antes de ganhar a estrada, uma breve oração. O Caminho do Sol passa por dentro de cidades, estradas asfaltadas, onde em alguns trechos é preciso andar com cuidado no acostamento, evitando os carros. Mas a maior parte do caminho é de terra, atravessa fazendas e plantações. A Rota do Sol foi organizada por este homem, que quis fazer algo no Brasil parecido com o Caminho de Santiago de Compostela na Europa. Em 96, quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu queria ter aqui no Brasil um ambiente que proporcionasse às pessoas se preparar um pouco mais com a mochila, lidar com a ansiedade de chegar, com estresse muscular, com o cajado e a viver as rotinas das pousadas que nós temos lá na Espanha. Toda noite eles encontram um abrigo previsto na rota e de manhã o café da manhã é reforçado, como em Cabreúva, na pousada da Márcia. A gente costuma caprichar na parte de carboidrato, que era o que eles mais precisam e consomem. Um bolinho de fubá feito com iogurte, bolo de mandioca com coco, pão caseiro, pão francês, pão de leite, pão de queijo. É preciso mesmo. No roteiro de hoje, o aviso: vamos enfrentar uma escalada de 700 metros.
Bom, um respiro fundo agora. Vamos, porque agora vai começar a subida. Lá é o nosso destino. Então, vamos devagar pra gente chegar. A subida aqui tem uns 200 metros, mas é uma subida tão íngreme, que parece aí quase 1 quilômetro. E olha, para ser peregrino é preciso ter realmente muita resistência, mas o esforço vale a pena, porque olha só o visual que a gente tem aqui de cima. Em vários momentos dá para esquecer de tudo, ouvir a natureza. E algumas vezes parece entrar no túnel do tempo, como neste armazém da zona rural de Itu. Os pés ganham descanso, o tênis concerto. Os violeiros se empolgam e conseguem levar os peregrinos às lágrimas. Pela rua abandonado, tudo sujo, esparrapado, que dava pena de olhar. Mas é preciso ir andando. Uma rápida passada pela capela do povoado do Limoeiro e pé na estrada. O Caminho do Sol é percorrido em 11 dias. As saídas são sempre às quartas-feiras. É que existem dias certos para se chegar aos lugares que muitas vezes são preparados exclusivamente para atender os peregrinos. Seu Egídio é hospedeiro há 6 anos. Histórias para contar, ele tem muitas. Aqui, inclusive, já teve até noivado, pessoas que se conheceram na estrada e na viagem fizeram aí, o verbo ver se ficar noivo na estrada, não conhecia, ficaram conhecendo aqui e posteriormente até casar. É atravessando o rio Piracicaba que ele leva os peregrinos para a última etapa do caminho. Bom, nós estamos no 11º dia. E durante todo esse caminho, muita chuva, muitas bolhas no pé. E quando você pergunta para um peregrino, falta muito para você chegar? A resposta é essa, menos do que faltava. A gente muda bastante a forma de ver as outras pessoas, de ver como conviver melhor com as outras pessoas. Nosso grupo está no limite, sonhando com a chegada. As mochilas parecem muito mais pesadas do que no início. O céu fica escuro, a chuva começa a cair. Eles chegam na entrada da cidade de Águas de São Pedro, o ponto final da peregrinação. O caminho só termina quando eles fazem soar o sino e encontram a estátua que veio da Espanha, do primeiro peregrino, Santiago de Compostela. Aqui, assim como lá na Galícia, cada um faz 3 pedidos ao santo que dizem, sempre atende um. E assim termina a história de mais um caminho. Ah, mas será que eles mudaram depois desses 11 dias? Vi que a vida é muito mais, os lugares são muito diferentes do que a gente enxerga numa janela de carro, num passeio de moto, de ônibus, o que seja. Mas para mim o mais importante que eu encontrei foram pessoas. E eu vou levar, da próxima vez que me perguntarem por que eu fiz esse caminho, eu falei assim, eu não sabia lá, mas aqui eu sei que foi para encontrar pessoas. Vocês viram quanta resistência? Nossa, é cansativo, não é? Mas a vista é linda. A natureza, ela encanta todos que possuem um tempo para admirar a natureza. E é isso que eles fizeram. Existe uma frase muito famosa que fala assim, mais importante que a chegada é o caminho percorrido. E nesse caso, as amizades, as experiências que esse grupo teve, a oportunidade de viver essa caminhada já foi maravilhoso. E quando chegaram lá, só completaram toda essa experiência tão boa que faz um peregrino. É o que dizem os peregrinos e eu super concordo.
E agora eu vou passar para vocês alguns templos budistas aonde os peregrinos do mundo todo vêm até o Brasil para conhecer. Eu trouxe esses lugares sagrados orientais que recebem milhares de peregrinos e eu quero mostrar para vocês por que esses peregrinos vêm. O que esses lugares têm de especial que fazem eles viajarem tanto tempo para conhecer. As igrejas e os templos budistas do Brasil, eles possuem um charme também. E suas tradições, elas são visitadas por fiéis, mesmo por quem não segue também as suas doutrinas, do mundo todo. Eles são construídos em lugares tranquilos, rodeados de natureza. Os centros de culto de Buda, eles estão cada vez mais famosos no país. E existem vários aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia, os templos Ulai e Gompa Kadro, que eu vou mostrar para vocês, eles recebem juntos quase 150 mil visitantes por ano. É muita gente. O budismo, ele se divide em 3 linhagens que eles chamam. A japonesa, lá do Japão, a chinesa, da China, e o tibetano, do Tibete. São 3 países orientais. E cada um dessa divisão do budismo é baseado numa escola, com tradições, culturas, arquiteturas, todas diferentes, apesar de serem todas orientais. E muitas coisas parecidas também. E é isso que vocês vão observar com os templos que eu vou apresentar hoje para vocês. Nesses lugares, nós encontramos paz, harmonia e nós também entendemos que nesses lugares existe muito respeito um pelo outro e pela própria religião do budismo. Muitos peregrinos, eles se aventuram e procuram esse retiro espiritual. Vocês lembram que a gente já falou sobre retiro espiritual? É um lugar solitário para que a gente possa ficar lá quietinho com os nossos próprios pensamentos. E voltam para casa muito zen. Zen, professora? O que é zen? É quando a gente fica sem agito, calmos, uma maneira de estarmos bem e poder pensar e evoluir espiritualmente. E sobre isso nós também já falamos. Qual é o primeiro templo então? Esse é o templo Gompa Kadro Ling, fica lá em Três Coroas. Esse templo, ele fica no topo de uma montanha, lá nessa cidade, Três Coroas, lá no estado do Rio Grande do Sul. E ele foi fundado em 1995. Sobre as montanhas desse vale, que se chama Paranhama, está o único templo budista tibetano da América do Sul, inclusive com tibetanos vivendo ao seu redor. Sabe quem são os tibetanos? São as pessoas que nasceram no país do Tibete e vieram para cá, para poder trazer a sua tradição aqui para o Brasil, para todos os tibetanos que também moram aqui. Esse templo que vocês estão vendo aí na tela é o templo principal de uma réplica do Guru Rinpoche, o grande mestre iluminado que levou o budismo Vajrayana do país até o país do Tibete. Tanto os peregrinos como os turistas, eles podem passear pelos belos jardins, participar de retiros, aprender ensinamentos budistas. Esse lugar possui uma beleza natural e uma beleza construída. E junto essas duas belezas torna esse lugar um lugar muito positivo, que traz muita positividade a todos os visitantes que ali estão, independentemente de crenças ou tradições religiosas de todos eles. Atualmente, o centro oferece palestras introdutórias. O que seria isso? São palestras para quem nunca ouviu falar do budismo. Então começa a explicar devagarinho, desde o início, o que é essa religião. Assim como sessões de meditação também. Vocês lembram que são sessões de meditação? Isso mesmo, são aqueles momentos de orarmos dentro de nós mesmos, onde nós podemos rezar e pensar naquilo que tem dentro do nosso coração. E esse próximo? Templo Budista de Foz de Iguaçu. Vocês já ouviram falar em Foz de Iguaçu? Então, às margens do Rio Paraná, o Templo Budista de Foz de Iguaçu é um dos maiores da América Latina, vocês sabiam?
Ele alimenta almas e os olhos das pessoas e dos peregrinos principalmente, porque eles estão ali pela sua religião. Isso quer dizer que toca o coração das pessoas. O jardim desse lugar tem uma coleção, sabe de quantas estátuas? 120 estátuas. É muita coisa, né? Mas a que mais se destaca é desse simpático Buda que está aí na segunda foto. Sabe quantos metros ele tem? 7 metros de altura. E todas as demais que estão ali na frente representam a reencarnação que ele teve na Terra. Eles estão posicionados todos para olharem o sol poente, ou seja, eles estão olhando para o local onde o sol se põe. É um lugar tranquilo para apreciar a religião e também a paisagem, que é muito bonita. O próximo, Templo Zulai. Lembra que eu falei desse templo no início da aula? Ele fica em São Paulo, na cidade de Cotia. Ele fica bem próximo da capital de São Paulo. O Templo Zulai, ele foca suas práticas e cerimônias baseadas nas escolas do pensamento budista chinesa. E tem até um nome, é Shan e Terra Pura. Os peregrinos, eles visitam o jardim, lá também tem um lago de carpas, eles participam de retiros de meditação e também de celebrações como o Ano Novo Chinês, por exemplo. É um templo tão visitado que próximo a uma estação de metrô que tem lá na cidade de São Paulo, sai um ônibus só para chegar nesse lugar, onde as pessoas vão direto desse metrô até esse templo. Isso acontece aos domingos. O próximo, Templo Kadampa, que também fica lá em São Paulo. Olha que grande que ele é. Esse templo, que segue também uma escola budista chamada Mahayana, está em várias partes do Brasil. Além de São Paulo, ele também tem em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Salvador. Em Cabreúva, lá no interior de São Paulo, estão as 3 praças de meditação com os jardins que vocês viram ali na tela. O local ele é aberto ao público, tanto para os pioneiros como para os turistas. Nem todos os templos são assim, mas esse é. O próximo, Templo Kinkaku-ji, lá de São Paulo também. Lá no interior paulista, em Itapecerica da Serra, esse espaço budista é uma réplica de um templo chamado Templo Dourado, em Kyoto, lá no Japão, que foi construído em 1397. Vocês sabem o que é réplica? Olhem para essa foto que vocês estão vendo. Essa foto é de um templo que fica aqui em São Paulo. Com esse mesmo nome, existe um templo exatamente igual a ele lá no Japão. Isso é considerado uma réplica. É uma construção idêntica. A versão brasileira, ela fica num parque muito grande, crianças. Num parque de 42 mil metros quadrados. Para vocês terem uma ideia do que é esse tamanho, pensem num campo de futebol. Se você juntar 5 campos de futebol juntos, aí vocês vão conseguir entender o tamanho desse parque. É muito grande, né? E ele é cercado por uma vegetação enorme. Jardins orientais, lagos de carpas também, nascentes, cascatas. É muito lindo. O peregrino ele pode circular por esse local, meditar. E sabe o que tem lá também? Um restaurante vegetariano. Vocês já ouviram falar? A tradição budista, eles são vegetarianos. Eles não comem carne. Nesse restaurante tem vários tipos de legumes, verduras, grãos. Mas eles não comem carne. E nesse local tem um restaurante onde as pessoas podem se deliciar. São comidas muito bem preparadas, mas não tem carne. O próximo, o Templo Kan'un, também lá em São Paulo. São Paulo tem bastante templo budista. São Paulo é uma cidade muito grande, tem vários lugares sagrados, não é mesmo? Em Palheiros, esse templo que vocês estão vendo promove os ensinamentos budistas e a meditação.
além de realizar celebrações e serviços sociais com acupuntura. Vocês já ouviram falar? A acupuntura é um tratamento médico de origem chinesa que consiste em fazer umas picadas com agulhas no corpo da pessoa. Assim, eles acreditam que podem curar algumas doenças, principalmente dores no corpo. No jardim desse templo existe uma decoração chinesa de 3 estátuas de Buda. O templo Quan Yin é um local de muita espiritualidade e sabedoria. Assim como os outros templos, é um lugar tranquilo e repleto de cultura oriental, destinado à meditação, sempre, todos destinados a esse tempo que para eles é sagrado, pensar nas suas próprias crenças, nos seus próprios sentimentos. Mas esse templo, diferente dos outros, ele não é um lugar turista. Lembra que eu falei para vocês que existem templos turísticos e existem templos só religiosos? Esse é um templo só religioso. As pessoas que vão até lá precisam conhecer as tradições da religião do budismo. Não podem ir só por curiosidade. O próximo, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, fica lá em Porto Alegre. Vocês lembram desse nome, crianças? Tenho certeza, quando nós falamos sobre lugares sagrados, eu mostrei para vocês que em Curitiba também existe um templo como esse, que é chamado de Centro Budista Bodhisattva. Seguindo a linha do Lama Padmasambhava, que nós também já conhecemos e eu já mostrei para vocês, esse centro de estudos budistas também tem em várias partes do Brasil. Além de Porto Alegre e de Curitiba, também tem em São Paulo e em Recife. Em Viamão, próximo de Porto Alegre, fica esse que vocês estão conhecendo aí na tela. Oferece palestras, minicursos, práticas, cursos, retiros. Lembra que a gente já falou de retiro? Aquele lugar calmo, geralmente afastado das grandes cidades, onde a pessoa busca descansar e meditar? Então, esse é um dos lugares. O próximo, Mosteiro do Morro da Vargem, fica lá no Espírito Santo, no meio da Mata Atlântica. Vocês acreditam, crianças? É numa cidade chamada Ibiraçu. Esse templo Zenkoji segue uma escola Zoto Zen. Além da programação para os peregrinos, ele promove atividades diversas, não só para quem quer visitar, mas também para grupos fechados, grupos de terceira idade, as pessoas mais idosas, grupos pré-escolares. Já imaginou que legal? Um dia a professora reunir toda a turma e ir para conhecer um lugar como esse? Então, esse espaço oferece essa oportunidade. Além de vivências, onde qualquer pessoa interessada pode participar, sim, das rotinas e práticas diárias desse mosteiro, incluindo refeições, mas refeições ovo-lacto-vegetarianas. Que palavra grande, não é? Lembra que eu falei para vocês dos vegetarianos? Então, os vegetarianos comem somente legumes, grãos, verduras. Esses ovo-lacto-vegetarianos comem também tudo isso, mas também podem comer ovo, leite, derivados de leite como queijo, por exemplo. Os vegetarianos não, é só vegetais. E os ovo-lacto-vegetarianos adicionam esses outros tipos de alimentos, mas também não consomem nenhum tipo de carne. O próximo. Templo Zen Budista de Brasília, no Distrito Federal. Para chegar nesse templo, os peregrinos caminham até Brasília. Lá eles participam de atividades também como meditação e, além disso, yoga, pilates, tai chi chuan, kung fu, aprendem a língua japonesa. Além dos ensinamentos budistas orientais, o templo tem uma famosa quermesse. Vocês já ouviram falar em quermesse? É uma festa de caridade realizada ao ar livre e ela é anual nesse local. Ela é chamada de Urabon ou Festa Obon, que faz uma homenagem aos antepassados. Lembra que nós já estudamos sobre isso? As religiões orientais respeitam muito os antepassados.
os conhecimentos dos mais velhos, das pessoas que podem trazer e que trouxeram e que são colocados diante da sua religião todos os seus conhecimentos. Vocês acreditam que esse lugar já reuniu mais de 50 mil pessoas numa única vez? Ele é muito procurado. O próximo, esse é o Centro Budista Karma Theksum Chokhorlim. Ele fica no Rio de Janeiro e ele reúne fiéis da prática e do ensino do Dharma. Vocês já ouviram falar nessa palavra Dharma? Dharma é o que precisa ser feito para alcançar a sabedoria. É o que acredita os fiéis dessa religião. Ele é um centro budista tibetano, que vem lá do país do Tibete. O próximo, Centro Budista Shagdut Gompa Hidjang Ling. Ele fica lá em Florianópolis. Nossa, professora, que nome difícil, é verdade. Vocês sabem que a partir de 2000 ele foi criado, é um centro budista tibetano. Ele foi o primeiro centro budista em Santa Catarina. E todo o primeiro sábado do mês acontece um mini retiro com práticas budistas lá. E é famoso porque é o único, inclusive. Esse é o Comunidade Budista Nalanda, fica em Belo Horizonte. Esse é o nosso último templo da aula de hoje. Na busca de redescobrir os ensinamentos originais de Buda, esse templo possui espaços de meditação e estudos, onde são realizados cursos, reuniões e retiros. As atividades têm como finalidade ajudar as pessoas a entender os ensinamentos de Buda, ensinar técnicas de meditação e incentivar a formação de um grupo de pessoas, que normalmente são os fiéis dessa religião, para que elas se esforcem para viver segundo os seus ensinamentos. Porque só assim eles acreditam que a gente consegue se desenvolver e ser mais feliz. Vocês viram quantos lugares diferentes nós conhecemos hoje? Muitos lugares, não é mesmo? Então, todas essas construções fazem parte da mesma religião. Muitas atividades e mesmo construções são bem semelhantes, porém cada uma delas possui uma identidade própria, ou seja, são parecidos, mas não são iguais. E com tanta coisa que aprendemos, vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer uma cruzadinha. Hoje nós vamos preencher essa brincadeira que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Vejam lá na tela, nós vamos preencher esse quadro que está aí com alguns nomes. E para descobrir quais são esses nomes, nós temos 4 dicas. Cada quadradinho vai ser preenchido por uma letra. Quais são as dicas? A primeira, viagem de um fiel ao seu lugar sagrado. Segundo, estado do templo Zulai. Terceiro, religião do templo Kadampa. Quarto, mestre religioso do budismo. Vocês vejam que lá nos quadradinhos existe um número e é ali que vocês vão colocar qual é a resposta da dica de cada um. Então percebam, a resposta do número 1 vai ser escrita aqui nesses quadradinhos, aqui na vertical. E número 2, aqui, nesse espaço, na horizontal. Inclusive, são 2 palavras separadas. Aqui no terceiro, vai ser a resposta da terceira dica. E da quarta dica, aqui, acompanhando então os números de cada uma delas. Vamos pensar? Vamos tentar? Eu espero!
vamos lá para a nossa resposta. Viagem a um fiel ao seu lugar sagrado é o nome da nossa aula de hoje. Peregrinação. Muito bem. Estado do Templo Zulai. Qual é o estado onde fica esse templo? Em São Paulo. Isso também nós vimos. Religião do Templo Kadampa. Qual é a religião dos templos que nós estudamos hoje? Budismo. E como é o nome do mestre dessa religião? Buda. E assim, crianças, nós chegamos ao final da nossa aula. E eu espero que vocês tenham gostado muito e aprendido bastante, porque eu volto logo para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Até lá!